Hello everyone! E na aula de hoje a gente vai falar sobre o past continuous. Bem, em inglês as ações elas podem ocorrer não só em inglês, né pessoal, em qualquer língua. No momento em que se está falando, pode ser uma ação corriqueira, pode ser algo que aconteceu no passado, mas que já terminou, ou então pode ser uma ação que estava ocorrendo em algum momento específico no passado. Vamos visitar aqui, um desses verbos é o verbo go, eu vou pegar como exemplo. O go é o verbo ir. Quando eu digo eu vou, eu digo I go. Eles vão, they go. Isso eu estou falando do presente simples, ações que estão, ou que acontecem, na verdade, de uma forma corriqueira, habitual, no dia a dia. Eu vou para a escola, I go to school. Ou então eu posso dizer que eu estou fazendo algo no momento. I am going to school. Eu estou indo para a escola. Eu também posso dizer que eu fui à escola. I went to school. Porque o go no passado é went. I went to school. E quando você quer falar que você estava fazendo alguma coisa no passado, é aí que a gente entra no tópico da aula de hoje. É um passado que continuava, que estava acontecendo num determinado momento, e aí eu retomo o meu exemplo. I was going to school. Eu estava indo para a escola. Calma, vamos olhar aqui, ó, novamente. Mostro para vocês a importância da gente organizar aqui o nosso pensamento para que facilite na hora que a gente vai estudar. Eu fiz aqui um quadrinho para mostrar para vocês. O subject é o nosso sujeito, ou seja, as pessoas, a pessoa que vai fazer a ação. Quando eu tenho I, he, she ou it, ou seja, eu, ele, ela e it para coisas e objetos, eu vou colocar ao lado dele o verbo to be no passado, que se comporta como was ou were. Vai depender das pessoas, nesse caso, was. Então, quando eu digo eu estava, I was, é uma ação no passado contínua. Então, eu estava cantando. I was singing. O ing é o final, é o que a gente coloca, né, essas três letrinhas no final para expressar o gerúndio. Que em português a gente bota ando, indo, lendo, cantando, fazendo. Em inglês, a gente bota o ing. Esse G na hora de pronunciar é mudo, então a gente fala singing, singing. Sing, cantar, com ing, singing, cantando. I was singing. Eu estava cantando. He was playing. Ele estava brincando. She was reading. Ela estava lendo. Então, vocês entenderam? Quando eu tiver essas quatro pessoas e eu quiser dizer algo que estava acontecendo no passado, você vai entrar com o verb to be na forma para esses quatro was, mais a ação com ing. E nós temos também essas outras três pessoas, que é o you, we e they. O you, lembrando, pode ser você ou vocês. Então, eu posso dizer, você estava indo. You were going. Ou vocês estavam indo, mesma coisa, you were going. We, nós. We were writing. Write é escrever. Repara que na forma original, o write, ele termina com a letra E. Quando você coloca o ing no final do gerúndio, você tira o E e entra só o ing. Lembrando, novamente, nada de pronunciar o G. Writing.
Então, por exemplo, eles estavam escrevendo. They were writing. Bom, aqui eu expresso de que forma eu afirmo ações que estavam ocorrendo num determinado momento no passado. Claro que, se eu afirmo, eu também posso negar e fazer pergunta. Então, eu tenho a forma negativa, nós vamos buscar justamente a forma negativa do verbo to be no passado. I was not singing, ou como eles gostam, une e vira wasn't. Eu não estava cantando. I wasn't singing. Ok? E na forma da pergunta, o verb to be, ele não precisa de ajuda, ele é forte, ele se vira sozinho. Ele vai lá para frente. Aqui eu estou usando you de você. É you were. Então, ele vem aqui para frente, ó. Were you singing? Você estava cantando. E até por isso eu trouxe aqui a figurinha do nosso amigo para remeter a esse exemplo, tá bom? Fechando, então eu vou pegar um giz para a gente poder marcar os pontos principais da aula de hoje. Nós temos o I, verb to be, he, she, it, I, he, she, it, verb to be. You, we, they, verb to be no passado para a forma dele, que é o were. E sempre com ing no final, olha aqui, ó. Tá vendo? Não posso esquecer do meu were. E também, na negativa, wasn't, negativo do was. E eu tenho, na pergunta, were na frente. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. E é isso. See you later. Bye, bye.